Quando a ajuda medicamentosa ela deve ser inserida, ela deve ser buscada. Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é uma conversa sobre isso. É muito comum eu receber essa dúvida na sala de aula, né, ou mesmo no Instagram. E é muito importante que a gente entenda que a medicação, ela é um recurso. Né? Alguns psicólogos são veementes e aí tem um discurso muito intenso contra a medicação, ou às vezes o discurso não é em si contra a medicação, mas contra o abuso, né, dessa medicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a medicação ela é um recurso muito potente e muito útil e em alguns casos ela é indispensável. Né? Então, ela não é uma inimiga, ela é uma aliada. O que a gente precisa criticar é a questão do abuso medicamentoso, né? E trabalhar também fazendo uma reestruturação de rotina, fazendo uma reestruturação de pensamentos, de conversa, de relações, né? Porque não dá pra gente só corrigir o sono quimicamente, pontualmente, por exemplo, e na verdade você tem toda uma rotina que gera ansiedade, que vai prejudicando aquele sujeito, aquele cliente, né? Em alguns casos de pacientes que apresentam uma depressão grave, por exemplo, eu, Gabi, não atendo se esse cliente não estiver medicado. Isso no consultório, né, na técnica da psicoterapia. Não topo, porque eu preciso e acredito e defendo que a gente vai precisar de unir forças e aí a medicação ela se torna necessária, né? Eu diria que fundamental. Quando os danos, então, de um quadro, de uma determinada situação estão graves, né? Estão se agravando e a gente sente que está perdendo o controle, os prejuízos, né, estão instalados e estão também se agravando, a gente sente que o cliente fica patinando no mesmo ponto ou no sentido de uma piora, né, e o corpo não tem conseguido acompanhar. Por exemplo, a questão do humor, né, ou está num nível de ansiedade que prejudica, né, o que a gente falaria até de disfuncional, né, que é de fato o cliente passar a ter prejuízos muito severos, né, alguns desajustes na sua rotina que vão criando, né, uma bola de neve. Nesse momento, então, a avaliação psiquiátrica, a avaliação médica, ela é necessária para que a gente consiga suprir necessidades importantes, né? Que a conversa vai demorar um pouco mais para fazer isso e em alguns casos, né? A conversa ela não basta. Então, passados os efeitos aí, por exemplo, de abuso de alguma substância, né? E se identificados então os sintomas psicóticos, por exemplo, e aí a gente tem um diagnóstico então de esquizofrenia, a gente está falando de uma medicação que precisa ser utilizada persistentemente, né? Agora, se eu tô falando de um quadro de humor, como é a depressão, e a gente tem então um momento de crise e aí isso vai se arrastando, essa depressão e, aliás, essa medicação, ela vai cumprindo um ciclo, né? Um ciclo e esse cliente pode tranquilamente, depois de um tempo, não precisar mais dessa medicação. Né? A questão da ansiedade, da mesma forma, a gente tem um momento muito crítico, um momento muito intenso, mas que depois de um tempo a gente vai conseguir se reestabelecer na rotina, na vida, em conversas, em relações, né? E aí a gente não vai precisar mais. Então, respondendo pontualmente a pergunta, a medicação ela é bem-vinda quando o corpo dá sinais de que não tem conseguido, né, se reestruturar, não tem conseguido, né, acompanhar aquilo que precisava. Se eu tô falando de um cliente que precisa dormir e não tem conseguido dormir,
enquanto a terapia não faz o efeito necessário, né, e a mudança não acontece, algumas questões de rotina não acontecem, ele vai precisar de dormir justamente para que ele consiga se reestabelecer nisso tudo que a terapia também propõe, né? Então nós vamos precisar da medicação. Então não tema fazer esse uso se ele é orientado, se ele é de fato bem administrado, né? Um beijão em todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.